A todos, irmãos, pode sentar, fica à vontade. Que a graça e a paz do Senhor permaneça hoje e sempre em nossos corações, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, irmãos. Essa palavra é muito boa. Eu já estou há um mês com ela e não consigo sair. Lucas capítulo 15, nós vamos só dar a introdução lá e já vamos para a matéria nova. Evangelho de São Lucas capítulo 15, versículo 8. Essa mensagem tem crescido tremendamente e vai falar o seu coração. Lucas capítulo 15, versículo 8. 15, 8. Olha só o que diz lá. Lucas 15, 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência, com persistência, até a achar? E achando, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. A palavra trata aqui de algo perdido que precisa ser encontrado. E depois ela fala de que quando um pecador se arrepende, é uma festa no céu, ou seja, é como se fosse achado alguém que estava perdido. Diga graças a Deus. E Deus tem procurado essas pessoas, irmãos. Às vezes a gente não entende, mas Deus tem procurado pessoas para o arrependimento. Deus tem procurado pessoas para a mudança de vida. Deus tem procurado pessoas para viver uma nova história. Deus tem procurado pessoas, como eu preguei domingo, para crescer. Deus tem procurado pessoas para fazer algo novo. Só que muitas vezes ele não tem achado. E o texto declara aqui que há uma grande festa quando um pecador se arrepende. Os anjos fazem festa, porque foi resgatado mais um, foi tirado mais um, foi arrancado mais um. Eu me lembro de um caso, há muitos anos atrás, de uma pessoa que ela ia à igreja, ela participava dos cultos, mas não tinha um verdadeiro arrependimento nela. Não tinha. Não. Ela veio cometer um crime, foi parar na prisão. Vixe, pastor, foi. E ali na prisão, ela até recebia visita dos familiares, mas o meu coração, irmãos, não se dobrava àquela pessoa. Que isso, pastor? Estou sendo sincero, estou falando a verdade. Meu coração não se dobrava àquela pessoa. E foram se passando os anos, e aquele rapaz lá preso começou a frequentar a igreja dentro do presídio, e depois ele começou a pregar dentro do presídio. Ele se batizou dentro do presídio e acertou a situação dele, se casou, e mesmo assim eu não conseguia, irmãos, não. E hoje, irmãos, esse rapaz é uma bênção na mão de Deus. É uma bênção na mão de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que ele, irmãos, era um grande valor perdido. Mesmo eu não conseguindo enxergar, mesmo eu não conseguindo entender, mesmo eu não conseguindo perceber, aos olhos de Deus ele era importante. Às vezes nós não conseguimos, nós olhamos para aquela pessoa e dizemos: é um caso perdido. Você olha para um bêbado na rua, você fala: caso perdido. Por vezes eu encontro o irmão de um membro da nossa igreja aqui também na rua, falo: meu Deus, tenha misericórdia. Talvez alguns de vocês já encontraram. E a gente fica ali com o coração doído, mas muitos chegam a dizer: é um caso perdido. Talvez você conhece alguém nas drogas, você já até disse: é um caso perdido. Talvez um pai já chegou e falou para o filho: filho, você é um caso perdido. O pastor estava atendendo um telefone ontem, nós conversando, ele foi atender o telefone, pastor, o rapaz falava: não, o meu padrasto já falou que eu sou um caso perdido, que eu não tenho mais solução, que para mim, acabou, já era, é o fim. Talvez nós estamos nesse processo, irmãos. Nós achamos que todos os casos são perdidos. Nós olhamos para aquela situação e dizemos: é caso perdido, não tem mais jeito, acabou. E era o que eu dizia acerca daquele rapaz. Hoje ele é uma bênção, irmãos. Hoje ele é uma bênção. Hoje Deus usa ele tremendamente. O trabalho que ele faz, muitos líderes aí, muitos grandes pregadores não fazem, irmãos.
um trabalho de resgate, um trabalho de cuidado. Ele vai nas ruas buscar os drogados aí. Hoje ninguém faz esse trabalho, poucos fazem, mas você vê que, aos meus olhos, humanamente falando, mesmo como pregador do Evangelho, eu achava que era um caso perdido. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Se você está vendo alguém da sua família como um caso perdido, se você está vendo o seu casamento como uma situação perdida, você está vendo a sua empresa como uma situação perdida, peraí, não está nada perdido não. Deus quer resgatar, Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer fazer. Diga graças a Deus. Um exemplo isso bíblico aqui, vamos lá para Filemão. Filemão. Vamos lá para Filemão. Tem uma bênção aqui para nós. Filemão. Pastor, na minha Bíblia não tem, tem sim. É só um capítulo, irmãos. Depois de Timóteo, aí é Filemão. Olha só o que diz lá. Filemão. O versículo é o 9. Olha só o que diz lá. Versículo 9. Filemão, versículo 9. Só tem um capítulo, Filemão, versículo 9. Olha só o que diz lá. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo. Irmãos, olha só como é que ele estava se colocando aqui diante de Filemão. Paulo, Filemão, eu sou o Paulo, o velho, o Paulo. Ele não está se colocando como o apóstolo Paulo, o Paulo que foi perseguidor dos cristãos e hoje ele era perseguido, que estava preso. Ele não estava se colocando como uma das maiores autoridades religiosas da época, não. Ele estava se colocando como Paulo, prisioneiro. E ele estava pedindo algo, ó. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo ficou preso com ele, irmãos. Paulo preso por amor ao Evangelho, ele era perseguido, e Onésimo também estava preso. Quem era Onésimo? Onésimo era um funcionário, um serviçal de Filemão. Então Paulo estava escrevendo essa carta para Timóteo passar para Filemão, para que Filemão entendesse o que havia acontecido com Onésimo. E ele diz: estou te pedindo pelo Onésimo, esse que eu gerei nas minhas prisões. O que, irmãos? Enquanto Paulo estava preso, ele pregou para Onésimo, Onésimo se converteu, mudou de vida, e ele estava pedindo por Onésimo. E olha lá, peço-te por Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi o que diz aqui? Inútil. Inútil. Onésimo era um servo inútil. Vamos mudar aqui o termo? Onésimo era um caso perdido. Caso perdido, irmãos. Esse aqui era o verdadeiro caso perdido. Entenda bem. Passou o tempo, Onésimo ouviu a palavra e mudou, irmãos. Olha lá. Mas agora, a ti e a mim, muito útil. Diga graças a Deus. O inútil passou a ser muito útil. Pastor, mas como pode isso? Pode, irmãos. Claro que o Onésimo permitiu. Deus não vai fazer nada que você não permita ou que você não queira. Pastor, eu sempre fui tratado como um inútil. Peraí, então você pode se tornar muito útil a partir de agora, mas desde que você queira. E diz mais, muito útil, e eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo, Filemão, eu estou te mandando o Onésimo, que te deu trabalho, mas agora ele não vai te dar trabalho, agora ele vai fazer tudo certinho. Antes ele te dava trabalho, agora ele não vai te dar mais trabalho. E eu estou pedindo que você receba ele como você recebesse a mim. Ou seja, o Paulo estava realmente, irmão, botando uma fé no Onésimo. O que eu quero que você entenda, irmãos, talvez nós estamos vivendo isso.
Nós estamos cercados de casos perdidos, que nós olhamos e não acreditamos. Quando eu falo do memorial, a mesma coisa. Talvez tenha aqui nesse memorial fotos de casos perdidos, de pessoas que já foram desenganadas pela medicina, talvez de pessoas que já foram desenganadas pela sociedade, como eu fui, né? Eu era um mal crônico da sociedade, não tinham o que fazer comigo, eu era um caso perdido. Mas fui resgatado. Minha mãe não desistiu. A única que não desistiu foi minha mãe. A única que não dizia que eu era um caso perdido era minha mãe. A única. O resto, caso perdido, caso perdido, caso perdido. Dona Thalina, caso perdido. Até o pastor que eu falei, até o pastor que dava assistência para minha mãe na época, ela amava muito. Assim, ela tinha um amor pela minha família. O pastor tinha um amor pela nossa família muito grande, mas ao mesmo tempo ele sabia que eu era um caso perdido. E Deus mudou a minha história. Agora, irmão, o que eu quero que você entenda? Eu não sei se tem aí na sua família um caso perdido. Tem, pastor. Tem um par deles. Pastor, é um caso perdido para a medicina. É um caso perdido para a justiça. Pastor, é um caso... Eu não sei, irmãos. O que eu sei é que quando um pecador se arrepende, quando há uma mudança, quando a pessoa deixa de ser um inútil e passa a ser um útil, há uma festa no céu. Diga graças a Deus. É por isso que nós vamos orar hoje. Nós vamos orar por casos perdidos. Pastor, sou eu mesmo. Não é outra pessoa, não. É eu mesmo, pastor. O senhor está falando de mim. É a minha história. Ninguém bota mais uma fé em mim. Tudo que eu faço é desacreditado. Tudo que eu falo, ninguém bota mais uma fé. Passou, pastor, minha história. O senhor contou a minha história. O senhor contou. Um dia foi a minha, irmão. Estou contando a minha. Um dia foi a minha. Eu era desacreditado. Nada do que eu falava, minha família botava fé, mas não. Eu podia contar uma história, irmãos. E olha que eu era bom. Já assistiram aquele filme lá? Contador de história? Eu dava de 10 naquele, irmãos. Pensa como eu contava uma história. Mas chegou uma época que nem as histórias valiam mais, porque a família já sabia, não, é mais uma. É mais uma das dele. Mesmo que fosse verdadeiro, ninguém acreditava mais. Mesmo que se fosse verdade, de tão inútil que eu tinha me tornado, de tão caso perdido que eu era. Mas o que eu estou para trazer aqui nessa noite é que quando há um verdadeiro arrependimento, quando há uma verdadeira mudança, o arrependimento é um desejo de mudar mesmo. Irmãos, aí o inútil sai e você passa a ser útil. Aí os anjos fazem festa, porque aquele que estava perdido foi tirado de lá e colocado no grupo dos achados. Diga graças a Deus. Aquele que era inútil foi tirado de lá e passou a fazer parte do grupo dos úteis. Eu estava lá. Um dia Deus me resgatou, me colocou nessa condição aqui. Agora, você é um vaso de honra para mim. Você é um vaso importante. Eu vou te usar da maneira que me agrada. Mas Ele me tirou de lá, irmãos. A mesma coisa Deus quer fazer hoje. Com a minha família e com a sua família. Mas a gente precisa permitir isso. Amém? Eu vou orar com você agora. Eu tenho aqui no altar o cadastro dos membros aqui da igreja. E eu senti no coração de orar pelos membros da igreja. Muita gente precisa voltar, irmãos. Tem muito filho perdido por aí. Precisa voltar. E nós vamos orar. Depois eu vou abençoar as famílias. E eu quero que você ore. Talvez você conheça. Pastor, eu vi um rapaz na rua. E sempre vejo ele lá. Aquilo ali é um caso perdido, pastor. Então vamos orar por ele. Pastor, é um sobrinho meu lá não sei da onde. Pastor, é a minha sobrinha. Olha, pastor, se envolveu lá com um relacionamento que não agrada a Deus. Aquela coisa louca, pastor. Aquela coisa bagunçada. Pastor, é um caso perdido. O que nós vamos fazer? Vamos orar por eles. Porque a alegria no céu, quando esse caso deixa de ser perdido e passa a ser encontrado pelo Senhor. Diga graças a Deus. Eu quero que você faça a sua oração. Se coloque de pé agora comigo. Vamos fazer a sua oração. Pastor, a coisa é seríssima. Eu quero que você abra o coração.
quero que realmente você se prepare. Está aqui no altar, ó, comigo, cadastro de membros aqui. Estão todos aqui. Gostaria que tivesse todos. Alguns ainda não estão cadastrados porque não fizeram ou não querem fazer, mas 70% da igreja está aqui. E eu oro por vocês. Eu senti no coração de orar mais constantemente pela igreja. Senti isso, tinha que fazer, e eu estou fazendo aqui agora, para abençoar vocês em nome de Jesus, amém? Aí depois eu vou apresentar um memorial também, e vou abençoar por todos. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento com Deus. Pai, nós estamos nesta oração aqui, Senhor. Pai, nós estamos pedindo aqui, Senhor, por verdadeiramente casos perdidos. Talvez, Senhor, aqui, ou Senhor, por essa gravação, alguém vai dizer: não, meu filho é um caso perdido, meu marido é um caso perdido, ou eu sou um caso perdido. Mas Senhor, o Senhor não está aqui para perder ninguém, o Senhor está aqui para resgatar. A tua própria palavra diz que é uma festa no céu quando uma pessoa é resgatada, quando um perdido é achado. Oh meu Deus, eu estou pedindo, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, seja aqui nesse cadastro, seja, Senhor, nesta cidade, seja, Senhor, nestas calçadas. Oh meu Deus, nós não podemos aceitar perder ninguém não, Pai. Senhor, essa pessoa tem que ser resgatada. Eu não posso dizer que ela é um caso perdido, Pai. Eu não posso dizer que não tem solução para ela, não, meu Deus. Estou pedindo que o Senhor entre com salvação agora. Eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor entre, ó Pai, com milagre agora. Eu estou pedindo que o Senhor entre, Pai, visitando cada um desses lares aqui. Ontem na oração eu citei muitos nomes aqui, Senhor, deste cadastro, ó Pai. Senhor, e hoje eu peço por eles, é dia da família. Senhor, abençoa esses lares, essas casas, estas vidas, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu peço essa bênção, Senhor. Oh Jesus, eu peço esse milagre. Ora pela sua casa, pela sua família, ora pelo seu lar. Eu vou abençoar aqui o memorial da família. Oh meu Deus, eu estou apresentando, Senhor, a cada uma dessas fotos aqui, Senhor. Oh Jesus, tem gente precisando de milagre. Oh Jesus, tem casa aqui precisando de resposta. Talvez tenha algumas fotos aqui que eu não conheça, Pai. Tem alguma pessoa aqui que eu nem sei quem é. Mas Senhor, para a família já é um caso perdido. Oh meu Deus, eu estou clamando agora aqui, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, da tua bênção, Pai. Em o nome de Jesus, abençoa, Senhor, de uma maneira especial cada uma dessas famílias aqui representadas, levando salvação, transformação, levando cura, levando milagre, levando resposta, levando a bênção para esses lares aqui, em nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, certo da tua resposta, meu Deus. E da mesma maneira, Senhor, eu estou repreendendo toda ação do mal, toda obra do inferno, toda doença, todo fracasso, todo pensamento de desistir, todo pensamento de incapacidade, todo pensamento de tentar parar. Eu digo quebrado, desfeito, anulado, destruído, em o nome de Jesus. Eu digo toda ação do mal desfeita, quebrada e anulada, Pai. E que a tua bênção chegue, Senhor, nesta casa, chegue, Senhor, sobre esta família, em o nome de Jesus, amém? Continua louvando.